Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a Michele, sou doutoranda do professor Eduardo e hoje eu estou aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre os conservantes, né? Dando continuidade então à parte de aditivos alimentares. Bom, eu trouxe essa matéria relacionada a um hambúrguer produzido pela rede do McDonald's e que ela ficou guardada por 20 anos. Parece loucura, né? Mas o que vocês acham que havia nesse hambúrguer para ele resistir tanto tempo parado assim, sem deteriorar, sem estragar? Bom, a resposta é que foi tudo graças aos conservantes. Mas quais conservantes será que essa empresa utilizou para ela durar tanto tempo? Então a pergunta que eu faço é: existe algum alimento que não deteriora? A resposta é não. As indústrias de alimentos, elas recorrem à tecnologia para evitar todos os tipos de deterioração. No caso de oxidação, é muito comum o uso de antioxidantes, mas no caso de contaminação microbiológica, existem os conservantes. Então, a melhor forma para evitar a deterioração de alimentos, eles se baseiam em estratégias que você consiga manter a maior integridade do alimento, né? Evitar que ele vá perdendo o seu valor nutricional, utilizando tecnologias adequadas para manter a integridade do alimento. Assim, é muito comum verificar, né, ao uso de combinações de estratégias, que nem é o caso de você utilizar processos de operações físicas, né, como é o caso de processamentos térmicos, que permitem, de forma direta, a destruição dos micro-organismos causadores não só da deterioração, mas também da contaminação microbiológica, associados à adição de conservantes, que servem para que depois que você destruiu micro-organismos com tratamento térmico, você mantenha possíveis contagens de micro-organismos em níveis aceitáveis, né? Porque o que rege a legislação é você garantir a inocuidade do alimento, né? Que você vai poder consumi-lo sem se preocupar com problemas da saúde, né? De toxinfecção alimentares. Mas nem sempre a estratégia de tratamento térmico ela é eficiente para esterilizar o seu alimento. Então, usando os conservantes, eu consigo parar a atividade do micro-organismo para que a gente tenha garantia, né, essa segurança de consumir o alimento. Então, em termos de legislação, temos a Portaria 540 de 97, em que diz que conservantes são uma substância que impedem ou retardam a alteração dos alimentos provocadas por micro-organismos ou enzimas, ou seja, elas evitam o processo de fermentação, acidificação e evidências de putrefação dos alimentos. Os conservantes são extremamente interessantes, né? Porque, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, nós temos um grave problema. 20% dos alimentos no mundo são perdidos por conta de contaminações microbiológicas. Então, é muito importante a gente conseguir controlar esses micro-organismos para que a gente aumente o shelf life do produto. E então, como eu disse anteriormente, né, é muito comum o uso de combinações das estratégias, né, de uso de conservante com processos físicos, como é o caso do tratamento de branqueamento, esterilização, a refrigeração para poder armazenar. Será que ele vai precisar o alimento ser congelado? Vou utilizar uma embalagem que vai ter então uma atmosfera modificada. Eu vou recorrer à desidratação do alimento. Então, existem várias estratégias que podem ser utilizadas de forma conjunta para que a gente consiga ter o melhor produto possível sem prejudicá-los demais com tratamentos severos ou quantidades de conservantes exagerados. Um outro exemplo que eu tenho aqui
E o leite? Né? A legislação brasileira ela não permite a adição de nenhum tipo de conservante no leite. Então, como ele não estraga? Na verdade, ele estraga, é por isso que temos o prazo de validade. No entanto, a estratégia utilizada para o leite UHT, né, de acordo com a sua sigla, o UHT, que é de ultra alta temperatura, por isso que ele recebe a designação de leite longa-vida, né? Ele é um resultado do processo que se chama de ultrapasteurização, ou seja, é aplicado uso de temperatura de 130 a 150 graus Celsius no alimento por um período de tempo de 2 a 4 segundos, seguidos de um resfriamento à temperatura ambiente. Assim, esse tratamento ele garante a eliminação de todos os micro-organismos, tornando um alimento altamente seguro para consumo. Então, voltando aos conservantes, né? Quando eu vou pensar em escolher um conservante, o que eu devo pensar? Que eu vou adquirir o conservante mais barato para reduzir os custos da empresa? Obviamente que não, né? Então é importante a gente estar pensando, né? Avaliando quais são as características dos alimentos, do micro-organismo, do conservante e a tecnologia de fabricação. Como assim? Bom, em relação à característica do alimento, qual é o pH dele? Qual é a sua atividade de água? Esse alimento ele passou por algum processo físico? Qual vai ser a condição de armazenamento dele? Vai ser temperatura ambiente, refrigeração, né, ou congelado? Então, de acordo com essa característica do alimento, ele está mais susceptível a quais tipos de micro-organismos? Seriam bactérias do tipo gram-positiva ou gram-negativas? Ou será que são mofos e leveduras? São micro-organismos termófilos, né, que resistem a tratamentos térmicos brandos? Ou será que são micro-organismos psicotróficos, né, que conseguem sobreviver a temperaturas de refrigeração? Além disso, conservante em si, ele é solúvel em água ou em óleo? Qual que é a sua constante de dissociação? Quais são os níveis que poderiam causar problemas de toxicidade? Qual é a reatividade química? Será que ele vai alterar o sabor do meu alimento? Além disso, né, a tecnologia de fabricação. O meu alimento, ele vai estar disponível no mercado após ser imerso em salmoura? Ele vai passar por um processo de secagem? Vai ter qual é o tipo de embalagem? Então, estar atento a todas estas características, ela é importante para que a gente consiga utilizar o conservante certo e na dosagem mínima para causar alterações no nosso alimento e garantir a sua inocuidade. O sal e açúcar, né? Eles são exemplos de conservantes utilizados há muito tempo, né? E eles são interessantes porque são exemplos de substâncias que eram utilizadas e ainda são utilizadas para conservar os alimentos. E por que eles são interessantes, né? Porque eles permitem a redução da atividade de água. Mas o que é a atividade de água? Né? A atividade de água representa a quantidade de água disponível para reações químicas, né? A intensidade com a qual a água associa-se a constituintes não aquosos. Como a grande maioria dos micro-organismos precisam de água para o seu metabolismo, a redução da quantidade de água disponível é um meio muito eficiente para a conservação dos alimentos e é utilizado até os dias de hoje. Assim, a estratégia do conservante, sal e açúcar, ela se dá pela redução da atividade de água e pelo aumento da pressão osmótica, um alimento que tem concentração insoluto maior do que a no meio interno dos micro-organismos. Então, eu trouxe aqui um esqueminha, né? Lembrando que o sal, né, o cloreto de sódio, ele é empregado como conservante em alimentos desde a antiguidade, sendo que a sua primeira aplicação como conservante foi na preservação de carnes. O seu uso, ele se baseia no fato
de que em altas concentrações o sal ele exerce um efeito de desidratação, tanto no alimento quanto nos micro-organismos. E no caso dos micro-organismos é o que leva à sua morte, né? Porque quando a água sai das células, ocorre a plasmólise, né? Ou seja, a perda de solvente, que no caso é água, o que resulta na inibição do crescimento e possivelmente na morte celular. Então, ela é uma retração do volume das células e ocorre então essa saída, né? Essa perda de água. Esse é um fenômeno típico quando as células são expostas ao estresse hiperosmótico. Esse fenômeno ele dá-se quando a célula é colocada em meio hipertônico, ou seja, quando o meio exterior ele é mais concentrado que o citoplasma e a célula tende a perder água. Isto ocorre através de um processo que se chama osmose. Então, a maior parte das bactérias não marinhas, elas podem ser inibidas por uma concentração salina de 20% ou mesmo menor, né? Porque no caso daquelas que são halófilos, que são aquelas que conseguem se desenvolver e mesmo necessitam de altas concentrações salinas, ou mesmo os alodúricos que conseguem sobreviver, mas não crescem sob altas concentrações salinas, estas podem então estar presentes, nessas concentrações maiores e não serem eficientes, quando você só usa a estratégia do sal como conservante. Já no caso do açúcar, eles têm um efeito conservante bastante similar. No entanto, a principal diferença ela está na concentração relativa, ou seja, normalmente é necessário uma concentração de até 6 vezes mais de açúcar do que do sal para atingir o mesmo grau de inibição. Lembrando que leveduras e mofos são menos susceptíveis, a essas características de desidratação, porque elas podem suportar e crescer até mesmo na presença de 60% de sacarose. Além disso, em relação à conservação dos alimentos por açúcares, a gente também tem que se preocupar com aqueles micro-organismos designados osmofílico ou osmodúrico, ou seja, os osmofílicos são aqueles organismos que são capazes de se desenvolver em grandes concentrações de açúcar, e os osmodúricos são aqueles organismos capazes de sobreviver, mas não crescem na presença de grandes concentrações de açúcares. O outro meio de conservação de alimentos são os acidulantes, O mecanismo de ação dos acidulantes ele é feito por meio da redução do valor do pH, que acarreta no aumento da proporção de moléculas não dissociadas do ácido orgânico, a sua forma aqui não dissociada. O pH, então, ele está relacionado ao funcionamento das enzimas celulares e no transporte de nutrientes para o interior da célula. A sua ação ela está relacionada à sua forma não dissociada, ou seja, esta fórmula ela permite que ela penetre na membrana celular do micro-organismo, sobre o qual exerce uma ação inibitória. Estes ácidos eles inibem ou eliminam os micro-organismos pela alteração da permeabilidade da membrana celular e pela interferência em reações metabólicas essenciais para o crescimento e a atividade celular. Logo à frente eu trago um esqueminha para vocês entenderem melhor isso. Okay? Então a concentração ela é determinada pelo pKa do ácido e o pH do meio. Mas o que é esse pKa? O pKa ele significa o valor de pH em que 50% das moléculas apresentam-se na forma dissociada. Então, de acordo com a equação de Henderson-Hasselbalch, nós temos que o pH ela é o valor de pKa mais o log da forma dissociada sobre a forma associada. Então, temos que, quando o valor de pH ele é igual ao valor do pK do acidulante, nós temos que a concentração da forma não dissociada ela é igual à concentração da forma dissociada.
Se o valor do pH do meio ele for maior que o valor do pKa do acidulante, nós temos que a concentração da forma não dissociada ela é menor do que a forma dissociada. E quando o valor de pH ela é menor do que a do pKa, nós temos que a concentração da forma não dissociada ela é maior do que a forma dissociada. E então, essa condição em que nós devemos recorrer como estratégia para conseguir o efeito conservante melhor do nosso acidulante. O mecanismo de ação dos ácidos orgânicos, dentre os diferentes tipos, já que o que muda entre eles é a fonte e o valor do pKa, nós temos que, como é que o ácido ele consegue interferir na atividade do micro-organismo? Lembrando então aqui da nossa equação, que dependendo do meio, ele vai estar, no pH do meio, ele vai estar presente na forma não dissociada e na forma dissociada, um ácido. Por exemplo, tem um pKa de 4,76, o pH do meio está 3 e o pH da célula está a 7. Todas essas formas, elas vão estar presentes no meio. A forma do H+, ela não consegue penetrar a membrana, Isso ocorre por características da polaridade da membrana lipoproteica. Os íons H+, elas não penetram passivamente na membrana. Desta forma, é interessante que a maior parte do conservante ele seja adicionada na forma não dissociada. Porém, o que vai determinar isso é o pH do meio. Então, considerando que a parte não ionizada é lipossolúvel, ela consegue penetrar na membrana mais facilmente. Ao penetrar na membrana, o ácido, a forma não dissociada, ela vai se deparar com um valor de pH muito maior do que o seu pKa. Assim, as moléculas do ácido elas vão se dissociar no seu interior, liberando íons H+, e reduzindo o pH no interior da mesma. Assim, o metabolismo celular ele é alterado e inicia-se um gasto energético muito alto para conseguir expulsar os íons H+, e normalizar o pH intracelular. Além disso, a parte aniônica ela interfere no DNA, alterando a síntese proteica. Por esses dois fatores, a reprodução celular, ou seja, do micro-organismo, ela é interrompida. Alguns exemplos de ácidos orgânicos de cadeia curta utilizados como acidulantes está o ácido lático, málico, tartárico, succínico, fumárico e adípico. Observem que estes ácidos eles estão presentes naturalmente em muitos tipos de frutos e produtos fermentados. Eles, além de exercerem a sua atividade antimicrobiana, ela também tem efeito antioxidante, contribuem diretamente ao sabor do produto, alteram o flavor, e também geram uma regulação da acidez, aquele agradável sabor ácido. A adição do acidulante, ele também tende a reduzir a resistência das bactérias ao calor pela redução do pH. Então, quando você está usando a estratégia combinada de tratamento térmico com o acidulante, significa que recorrer a esses ácidos, por exemplo, você vai precisar de menos tempo sobre tratamento térmico para garantir a inocuidade do produto. Entrando em detalhes para algum deles, que eu não citei lá, mas eles também compreendem a classe de ácidos orgânicos de cadeia curta, um dos mais utilizados e conhecido é o ácido acético, o vinagre, basicamente. Ele tem o pKa correspondente a 4,75 e sua principal função acidulante é fornecer aquele sabor levemente picante, além de exercer um efeito antimicrobiano, então ele tem uma ação preservativa. Quem nunca experimentou uma conserva, aquele picles, então aquele sabor picante, ácido, característicos da conserva é graças à adição do ácido acético, Quando você produz as conservas, você faz uma combinação do vinagre com água, sal, açúcar para dar o sabor desejável, mas aquele fundo ácido
né, picante, ele é justamente adquirido pela adição do ácido acético. Outro exemplo de ácido bastante utilizado é o propiônico, né, cujo pK ele é de 4,87. Ele tem ocorrência natural nos queijos do tipo suíço, cujo efeito, né, ele tem uma ação antimicrobiana, além de ser efetivo em produtos de baixa acidez. O último representante dos ácidos orgânicos de cadeia curta é o ácido sórbico e o sorbato. O sorbato ele é encontrado naturalmente em diversas frutas e vegetais, sendo metabolizado pelo organismo para dióxido de carbono e água. No entanto, quando você adiciona esse acidulante em alimentos, ele só é permitido se ele não ultrapassar a concentração de 0,2%. Este acidulante ele tem ação antimicrobiana e antifúngica. E o seu sal, ou os derivados salinos, né, como é o caso do sorbato de potássio, ele é mais utilizado em alimentos por ser mais solúvel em água do que o ácido sórbico. E a sua faixa de eficiência se dá entre os pHs 4 e 6,5. A forma ácida, né, no caso aqui do ácido sórbico, ele contribui diretamente para o conteúdo de gorduras trans nos alimentos. E sua aplicação ela é comum em alguns tipos de queijos, margarinas, produtos de panificação, sucos, bebidas, xaropes, vinhos, geleia, picles e alguns molhos de salada. Entrando então para os ácidos orgânicos, mas agora de cadeia aromática, temos como representante, inicialmente aqui, né, apresentando o ácido benzoico e o benzoatos. Os benzoatos são mais solúveis, né, e eles não interferem na cor. O seu pKa é de 4,2 e são recomendados para produtos com pH, então, menor do que o 4,2. São mais utilizados porque eles são baratos, né? Já os ésteres de ácido hidroxibenzoico, também chamado de parabens, ele perdeu um certo destaque na indústria de alimento por produzir um gosto desagradável, mas em termos de aplicação, eles atuam na faixa de pH de 3 até 8. Então, eles contrastam com outros tipos de conservante, já que a faixa dele, de pH, né, ele contempla uma faixa maior. E eles permanecem na forma dissociada. Eles são utilizados para o controle de fungos e leveduras e são relativamente ineficientes contra bactérias. Outros tipos de conservantes são os sulfitos e compostos orgânicos de enxofre. Os sulfitos, eles referem-se ao dióxido de enxofre, né? O SO2. Ele é um dos mais utilizados pela indústria de alimentos porque eles são bastante versáteis. Tanto então o dióxido de enxofre quanto seus sais, né, na forma de sulfito, bisulfito ou metabisulfitos, eles tendem a atuar como agentes antimicrobianos, né, frente a fungos, bactérias e leveduras, tanto quanto no controle do escurecimento enzimático e não enzimático, como removedor de oxigênio, né, um comportamento antioxidante, além de clarificante. Apesar da sua ampla utilização em alimentos, a sua aplicação ela ainda é questionada, porque pode causar efeitos adversos em indivíduos asmáticos e alérgicos. Em relação a atividades enzimáticas, né, como prevenção que os sulfitos exercem, o sulfito, então, na parte específica do escurecimento enzimático, ele reduz a degradação de carotenos e do ácido ascórbico, né, que são pigmentos. Ele vai reagir com o oxigênio molecular, formando sulfato. Além disso, ele inibe as enzimas de escurecimentos, que são várias, como, por exemplo, a polifenol-oxidase, a lipoxigenase e a ascórbico-oxidase. Eles também são efetivos na inibição do escurecimento não enzimático, reagindo diretamente com as carbonilas
intermediárias e, desse modo, consegue prevenir a sua participação na reação que leva à formação de pigmentos escuros, reduzindo assim as reações de caramelização e a redução das reações de Maillard. Em relação ao efeito inibitório sobre bactérias e leveduras de sulfitos e compostos orgânicos de enxofre, elas são mais pronunciadas em valores de pH que são inferiores a 3, devido à maior liberação do dióxido de enxofre molecular. Estas reações, elas mostram que os vários sais, assim como o dióxido de enxofre, quando dissolvidos em água, resultam em uma mistura de íons sulfitos e bisulfitos, sendo a proporção relativa de cada forma dependente do pH do meio, e da força iônica e da concentração. Assim, a escolha da forma química para sulfitar alimentos é uma questão de conveniência, já que todas as formas são quimicamente equivalentes. E assim como nos ácidos orgânicos, a forma dissociada ou não do sulfito, ela vai ser diretamente relacionada à dependência do pH do meio. Temos aqui então, para exemplificar, o gráfico ele apresenta os valores de pH para cada estado de dissociação do sulfito no equilíbrio. Sabendo que o dióxido de enxofre ele precisa penetrar na célula, né, tem maior facilidade aqui para entrar e se dissociar, para que ele seja, então, efetivo frente a bactérias, porém não contra leveduras, né, assim como acontece na sua forma como sulfito, né? E a partir desse gráfico, o que a gente pode concluir? Bom, se a gente sabe que são estas as duas formas que são mais efetivas contra bactérias, o sulfito ele é mais eficiente, né? Em pH ácido ou em básico? Pode-se considerar, então, que acima do pH 3,5, o sulfito possui pouca atividade, uma vez que nessa curva a gente encontra maiores concentrações do dióxido de enxofre próximo ao pH 1, né, entre o 0 e 1, e depois essa concentração do sulfito de hidrogênio elevada próximo ao pH 3. Então, considerando, né, que os valores de pH do meio abaixo de 5,5, a gente consegue maior efetividade, né, da atividade microbiana dos sulfitos, né, em virtude das suas formas do dióxido de enxofre e o sulfito de hidrogênio, a forma de inibição que acontece frente aos micro-organismos, elas se dão por quê? Assim como falado nos ácidos, né, orgânicos lá atrás, ocorre então pela entrada da forma não dissociada na célula, ela vai se dissociar ao encontrar um meio com pH mais elevado, vai gerar um rompimento da membrana plasmática, inativação da replicação do DNA, vai interromper a síntese de diferentes proteínas, levar à inativação de enzimas essenciais ao metabolismo celular, além de reações com componentes de vias metabólicas. Entrando para outros tipos de conservante, né? Falaremos então dos nitritos e nitratos. O nitrato, né, que recebe essa numeração de acordo com o Sistema Internacional de Numeração de Aditivos Alimentares, ele é o agente ativo e ele é convertido a nitrito através de bactérias nitrato redutoras. Existem concentrações, né, das dosagens máximas permitidas em aplicação em alimentos. Alguns aspectos gerais dos nitritos e nitratos é que o nitrato, né, ele encontra-se naturalmente em muitos alimentos, mas os seus níveis eles vão variar em relação à quantidade de nitrato disponível no solo e na água, por exemplo. Industrialmente, eles são utilizados principalmente no processo de cura de carnes, na forma de nitrato e nitrito de sódio. Isso porque, durante o processo de cura da carne, ela auxilia diretamente na fixação da cor, através da reação com as proteínas do grupo M.
Além disso, elas conferem um flavor característico dos produtos curados, uma vez que ela inibe a oxidação, né, contribui com isso, e ela é aplicada principalmente tentando inibir o crescimento de Clostridium botulino e seus esporos, né? Porque por ser uma bactéria que esporula, dependendo da situação de armazenamento em que essa carne curada ela é colocada, esses esporos podem se eclodir e serem ativadas, né, em condições adequadas de acidez e anaerobiose. Vale lembrar que a toxina botulínica ela é extremamente tóxica e ela é até mais venenosa, ela é mais tóxica do que veneno de cobra, porque ela bloqueia a ação de neurotransmissores da acetilcolina, cujos sintomas elas podem variar desde uma visão dupla e a capacidade de dificuldade, né, na capacidade de engolir, e até mesmo pode levar à morte. Bom, então, como eu falei anteriormente, o nitrato ele é convertido a nitrito por meio da atuação de bactérias nitrato redutoras, né? E aí, quando ela encontra-se em meio ácido, como é o caso de carnes, o nitrito ele tende a se ionizar, gerando o ácido nitroso, o qual ele é decomposto, né, em ausência de luz e oxigênio, que são as condições redutoras, a óxido nítrico, que é um componente ativo e um produto importante do ponto de vista da fixação da cor em carnes curadas. Esse óxido nítrico ele vai reagir com a mioglobulina, formando a nitroso-meta-mioglobulina, que produz o pigmento vermelho em carnes curadas, melhorando assim o sabor. No entanto, quando esta substância ela passa por um processo de aquecimento, ela vai formar a nitroso-hemocromo, que é um pigmento de coloração rósea. Ilustrando estas reações, então nós temos que em pH ácido, né, que é o caso da carne, e presença do oxigênio, o oxigênio reage com o ferro e vai formar essa oximioglobulina, que dá aquela coloração um vermelho bem brilhante. Quando a gente adiciona o óxido nítrico à carne, ele vai reagir com o ferro e vai formar essa nitrosomioglobulina, que tem a coloração rósea, como é o caso dos produtos embutidos, como uma linguiça, uma salsicha, que ela é característica, essa cor, né, ela é bem característica desses produtos embutidos. E aí, quando você leva ela a temperaturas elevadas, né, aplica calor nelas, elas tendem a desnaturar a proteína, expondo esta reação e formando então a nitroso hemocromo, que gera aquela coloração rósea mais clarinha. Então, resumindo, para fechar essa parte de nitritos e nitratos, nós temos a reação, né, de conversão do ácido nitroso ao nitrato, cujo pKa ele é 3,4, então o efeito antimicrobiano ele tende a se aumentar com a redução do pH, né, devido ao aumento dessa forma não dissociada. Eles são utilizados, né, em termos antimicrobiano, tendo como alvo principal as bactérias do tipo Clostridium botulino, e é o nitrato que tem a propriedade tecnológica do antimicrobiano, e ele tende a desaparecer com o aquecimento e o armazenamento. O problema desse conservante, ele se dá principalmente pela formação de nitrosaminas, que ela é altamente carcinogênica, podendo ser tóxica, mutagênica e até mesmo teratogênicas, né? Então, as proteínas, ao se decomporem com o cozimento, elas podem formar aminas, que vão reagir com os nitritos e, consequentemente, vão levar à formação dessas substâncias tóxicas, as nitrosaminas. Outra classe de conservantes que eu vou estar abordando são sobre os antibióticos, né? Antibióticos, eles nada mais são do que metabólitos secundários produzidos por micro-organismos que conseguem, então, inibir ou matar uma grande variedade de outros micro-organismos. A maior parte dos antibióticos utilizados, ele é produzido por fungos filamentosos e bactérias do gênero Streptomyces. Como exemplos, né, eu trouxe
duas substâncias, né, dois antibióticos, a natamicina, também conhecida como primaricina, tenicina ou miprosinas. Ele é um polieno antifúngico, né? Logo, ele é eficaz contra leveduras e mofos, porém, ele é ineficiente frente a bactérias. Ele tem um uso limitado como agente terapêutico. Esse antibiótico ele é sintetizado por Streptomyces natalensis e ele é utilizado para prevenir o crescimento de fungos em queijos, nas partes não consumidas dos queijos, né? No caso, então, como vocês podem ver nessa imagem, nessa casca de cera. E também tem que estar atento em relação à sua dosagem máxima, né? Que é de 5 miligramas por quilo, não sendo detectado a 2 milímetros de profundidade, ou seja, ele não pode estar presente na massa do queijo. O outro antibiótico a apresentar, ele é um pouco mais conhecido, né? Ela é a nisina, sintetizada pelo Streptococcus lactis, né? Cuja nomenclatura foi atualizada para Lactococcus lactis, né? Uma bactéria do ácido lático. Ele é um polipeptídeo, né? E um conservante natural, utilizado para prevenir o crescimento de bactérias gram-positivas em queijos, além de prevenir o crescimento de esporos, né, de bactérias esporulentas. A sua restrição de aplicação em alimentos, ela se dá porque ela é ineficaz frente a bactérias gram-negativas e fungos, e ela perde a sua atividade em pH próximo a 4 e abaixo de 20 graus Celsius. Ela também tem o inconveniente de tender a ser imobilizada pela presença de gorduras e outros compostos. No entanto, ela traz várias vantagens. Como ela é uma bacteriocina, né, ela é autorizada na indústria de alimentos. Ela exerce atividade antimicrobiana contra praticamente todas as bactérias gram-positivas, inclusive aquelas que esporulam. Ela não é tóxica, ela é estável termicamente e ela é destruída por enzimas digestivas, além de não agregar sabor ou odor. E por último, mas não menos importante, temos os epóxidos, representados aqui pelo óxido de etileno e o óxido de propileno, sendo este segundo menos efetivo que o primeiro. Eles são muito aplicados para diminuir a contagem de fungos e insetos em produtos que apresentam baixo teor de água, como são casos de frutas desidratadas, grãos e especiarias. No entanto, eles são proibidos em diversos países em virtude da sua elevada toxicidade para humanos, onde uma dosagem de até 0,2 gramas por litro podem ser letais. E resíduos de até 50 partes por milhão, ele é aceitável. O poder de ação, ele é um esterilizante relacionado à sua capacidade de reagir com proteínas, né? Elas atuam diretamente nos grupos carboxilas, sulfidrilas, aminas e hidroxilas. Consequentemente, eles alteram a estrutura celular das proteínas de insetos e micro-organismos. Esses epóxidos, eles existem na forma de gases, né? E são utilizados como gás esterilizante e aplicado em embalagens flexíveis e semirrígidos durante a embalagem asséptica de alimentos processados. Logo, todo o gás é retirado da embalagem após a saída desta câmara de tratamentos, né? Principalmente por conta da sua toxicidade. Isso era o que eu tinha para falar com vocês, né? Em relação aos conservantes. Muito obrigada.